Olá pessoal, eu sou a Stephanie Kern e estou aqui no podcast Talks da Manhã, que é um espaço de conversas inspiradoras e curtas direto da Festures de Gramado. Em parceria conosco nós temos a Brastoa. E aqui este espaço vai ser para a gente falar sobre o futuro do turismo, com base em dados, tendências e visões que estão moldando os próximos anos do setor. Bom, neste primeiro episódio nós vamos falar sobre mercado e cenários econômicos e a economia e o turismo em perspectiva para o cenário de 2026. Este episódio traz uma leitura dos principais cenários e tendências macroeconômicas que devem moldar o setor no próximo ano e o que os profissionais do turismo precisam observar com atenção para antecipar movimentos e oportunidades. Para me acompanhar neste momento, eu tenho aqui o meu convidado, que é o Guilherme Dizzi. Ele é economista e presidente do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo e palestrante. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigada por estar aqui conosco nesse dia. Obrigado a você, bom dia. Obrigado a Festures, a Brastoa por esse convite. É tão importante falar sobre economia e, sobretudo, do turismo, que a gente tanto gosta e que está tendo um momento aí muito positivo na nossa economia. Perfeito. Bom, para começar então com o pé direito, eu queria te perguntar e trazer que tu trouxesse a tua opinião e a tua visão sobre como a economia global e nacional vai influenciar o turismo e também o setor de viagens para 2026. Eu acho que um ponto importante é que o turismo nacional, que é o turismo brasileiro, ele é basicamente doméstico. A gente está falando de uma proporção de 95% de turistas brasileiros e 5% de turistas estrangeiros, turistas internacionais. Então a gente depende muito mais da nossa dinâmica interna do que propriamente externa. Obviamente, quando você tem alguma crise mundial, uma explosão do dólar, aumento dos preços, por exemplo, do petróleo, você impacta os custos de uma cadeia, como é a questão da aviação, por exemplo. Mas para a gente ter uma movimentação mais positiva do turismo nacional, depende muito da nossa renda e do emprego. Então, o que eu estou vendo nesse momento? O país está crescendo. O Brasil cresceu 3,5% no ano passado, deve crescer pouco mais de 2% esse ano, deve também crescer em 2026 cerca de um pouco mais de 2%. Então, 2026 o cenário é de crescimento econômico, trazendo esse momento de pleno emprego praticamente que nós temos no Brasil, e essa renda da população é destinada também ao setor de turismo. Então a gente deve ver a continuidade neste ano de 2026, um novo recorde de faturamento. A gente trabalha o dado de faturamento do turismo nacional. Em 2026, a projeção é de 235 bilhões de reais de faturamento, que é o recorde da série histórica desde 2011. Uau! E isso é muito bom porque traz uma esperança, né, para o próximo ano e também perspectivas muito positivas também para o nosso cenário. E pensando nisso, né, por mais que sejam todas essas perspectivas positivas, em momentos de incerteza que também a gente vai passar ano que vem, qual número é mais importante para as empresas de turismo acompanharem? Juros, renda, emprego, câmbio, como que eles podem cuidar melhor desse sentido? Eu diria que o mercado de trabalho é o dado central que as pessoas devem se atentar, né? Logo na sequência você tem inflação, porque se eu tenho renda do meu emprego e tenho uma inflação baixa, eu consigo ter poder de compra. Agora, se eu tenho renda do emprego, uma inflação alta, eu estou corroendo essa renda, o que vai dificultar o meu gasto, por exemplo, com o turismo. Então é importante monitorar o mercado de trabalho para ver se ele está aquecido, se tem mais renda disponível para a população, entender da inflação, se ela está corroendo ou não esse poder de compra. Um outro dado também auxiliar é o da taxa de juros, né? Porque se eu tenho a renda do meu emprego e uma taxa de juros muito elevada, eu também estou pagando muito para o sistema financeiro e ficando cada vez menos no meu bolso para gastar. Então é importante ter esse monitoramento, como eu disse. Basicamente o nosso turismo é doméstico. Então vai depender dessas condicionantes que nós temos aqui. Então é importante ter a dimensão do emprego, que a gente deve continuar nesse ano de 2026 praticamente em pleno emprego, não deve ter alteração, porque quem está nos assistindo sabe a dificuldade que é da contratação de mão de obra. Mesmo aquele funcionário que não tem aquela produtividade toda, mas é melhor ter esse funcionário com uma certa eficiência um pouquinho mais baixa do que os demais, mas ter ele no quadro de colaboradores do que você ficar buscando
talvez de uma forma até sem fim no mercado de trabalho, esse funcionário que você não vai ter. Então, a dinâmica é de continuidade no mercado de trabalho e com a inflação que nós estamos vendo bem moderada, nesse ano de 2026 deve ficar ali em torno de 3,5% a 4%, que é uma inflação adequada. Nós tivemos inflação recentemente a mais de 6% no acumulado de 12 meses que a gente fala. Então, em mercado de trabalho aquecido, uma inflação mais baixa e potencialmente em 2026 agora uma redução da taxa de juros, eu acho que vai ser a combinação perfeita para a continuação desse turismo no seu auge. Evidentemente a gente está falando de ano eleitoral, tem as suas incertezas, mas eu acredito que, embora haja sempre uma incerteza nesse ano eleitoral, o turismo deve continuar com forte crescimento. E pensando em todas essas perspectivas, como que tu acredita que as empresas podem usar de todos esses dados, essas informações para se prepararem melhor? O que elas têm que cuidar para que elas consigam usufruir do melhor do que vai ter no próximo ano? Eu acho que tem que se atentar novamente no poder de compra, porque o turismo brasileiro, vamos dizer da massa, da classe C, da classe D, ela depende muito de crédito. É difícil você comprar um pacote turístico à vista, seja 4 mil, 5 mil reais, dificilmente a pessoa vai com dinheiro pagar à vista. Então ela vai no cartão de crédito, no parcelado. Então é importante monitorar essa questão do crédito, se ele está acessível, a que custa acessível, ou a empresa, por exemplo, oferecer, já que a tendência é de redução de juros, de repente uma parcela mais longa, ou seja, eu aumento ao invés de 6, mas para 8 vezes, para 10 vezes, para poder caber no bolso dessa família. Então é importante que haja essa estratégia de preço para poder exatamente caber no bolso, porque a gente sabe, a família vai viajar. O consumidor, de forma geral, ele vai viajar. Eu, que, por exemplo, tenho filho, chega no final do ano, dezembro, janeiro, eu vou ter que sair para algum lugar. Obrigado. É obrigado a sair. A gente fica numa situação que a gente fica obrigado a sair, porque não dá para ficar em casa o tempo todo num período de férias. Olha, eu estou sem dinheiro, o que eu vou fazer? De repente eu vou buscar uma alternativa bem mais acessível, mas eu não vou deixar de gastar no turismo. Então, por isso que eu acho importante esse monitoramento da condição de pagamento das famílias para poder oferecer aquele serviço, aquele produto turístico que possa caber no bolso sem afetar. E aí a gente tem, enfim, milhões de potenciais de turistas que têm essa capacidade financeira de acesso ao crédito, que é extremamente importante, de cartão de crédito ou de outras formas de crédito. Então a gente está vendo, por mais que com os juros caindo, eu consigo ter um espaço para as empresas também trabalharem ali um acesso maior, uma facilidade de crédito para poder manter esse consumo no mais longo prazo. E o bom é que também consegue dinamizar a questão também de opções de entretenimento, né? Porque a gente consegue ter também opções mais em conta, para não deixar que tu realize, mas também tem perspectivas para quem tem um pouco mais de investimento e até mesmo por conta do dólar estar um pouco mais em alta, enfim, o pessoal fica também mais aqui, né? Então a gente consegue ter toda essa galera aqui presente investindo no nosso país, o que é muito importante. E pensando em todo esse papel do dinheiro e da digitalização financeira também. Então, pagamentos, moedas digitais, crédito digital, como é que isso está se dando na evolução do turismo? Como é que tu enxerga isso? Eu enxergo como fundamental, porque, novamente, as famílias precisam de crédito, né? Precisam do cartão de crédito. E você teve uma massa de pessoas que entrou nessas fintechs e tiveram acesso ao cartão de crédito, mesmo com um limite mais baixo, mas puderam ter acesso ao que não tinham antes. Então, são esses mercados, até mesmo mais, vamos dizer, mais social, que a gente possa encarar, que trouxe uma viabilidade muito importante para o turismo, né? São pessoas que estavam à margem dessa disposição e agora conseguem entrar, conseguem ter acesso ao Pix, ao cartão de crédito. O cartão de crédito normalmente ele é gasto com a sua passagem aérea, com ônibus, com a hotelaria. Chega no local, tem um artesanato, eu vou pagar no Pix. Então essas facilidades que o sistema financeiro trouxe para as famílias tem sido muito benéfico também para o turismo. Então eu acredito que tenha sido essencial essa inserção, democratização do sistema financeiro e acesso ao crédito para que haja também essa condição mais favorável de gasto no turismo. E o turismo sem crédito, ele acaba não existindo no Brasil. Facilita muito, né? E também pensar que os próprios locais precisam ter
questão do cartão, às vezes pagamento mais de um cartão ou em boletos também, enfim, tudo que... E não somente do consumidor, né? Aquele empresário, o artesanato local, aquele que faz a vendinha de uma comida, ele também agora tem acesso às maquininhas de cartão. Então isso trouxe o benefício também para o empreendedorismo, né, no país, da pessoa que não tinha esse acesso. O Pix, por exemplo, né, você de repente vendia uma coisa ali de R$10 ou R$15, a pessoa não tinha dinheiro. Hoje você tem essa facilidade, eu tenho um QR Code, eu consigo obter esse recurso de forma, enfim, sem custo, porque a taxa é zero, ou eu consigo na maquininha, agora com minha fintech, e ter acesso diretamente a esse recurso. Então, não tem para onde fugir. Eu consigo atrair esse turista e consigo potencializar esse gasto e ajuda muito na gestão da empresa. Isso é muito importante pensando no país que a gente está e todas as formas que se dão, porque é a partir disso que a gente consegue ter um pouco mais de experiência, né? Porque o brasileiro ainda a gente não tem tanta educação financeira, infelizmente. É algo que a gente poderia, né, ter mais nas escolas para a gente poder usufruir melhor mais no turismo depois. Então, ter o crédito hoje facilita um monte para a gente conseguir fazer algumas coisas que talvez no Pix ou só no débito a gente não conseguiria, né? E pensando agora nas experiências de luxo, pensando nas instabilidades e um pouco de incerteza, assim, tu acredita que esse mercado ele tende a crescer nos próximos anos, para o cenário de 2026? Como é que está a tua perspectiva em relação a isso? Olha, se o turismo nacional está crescendo a taxa de 7% a 10%, o de luxo está pelo menos 2 dígitos, está explodindo o mercado de luxo, né, no Brasil. Primeiro porque a oferta ainda é muito pequena, o tamanho de pessoas que têm muito dinheiro no Brasil. Então você tem uma demanda muito forte de pessoas que querem gastar nessas experiências, esse contato com a comunidade, dessa sustentabilidade que o turismo de luxo tem buscado. E mesmo com uma instabilidade econômica, o turismo de luxo ele avança. Isso por quê? Porque no momento de problemas na economia, há um aumento da taxa de juros, por exemplo, e essa pessoa que tem dinheiro, ela vai ganhar numa rentabilidade, numa aplicação financeira, ela vai gerar mais renda para ela mesma poder gastar no turismo. E se a economia está indo bem, ela ganha de outras formas, na sua produção, por exemplo, ela tira do banco e joga para a produção e ganha dinheiro nisso. Então, o mercado de luxo tem um potencial gigantesco no Brasil, está crescendo muito forte, a gente já vê empresas já entendendo a importância desse segmento de luxo no Brasil, investindo, e a gente vê que são unidades, por exemplo, na questão da hotelaria, de poucas unidades, são 10, 15, bem específicas, bem no tratamento da experiência que o mercado de luxo existe. E assim, a gente está vendo um mundo com overtourism, né? A gente vê Barcelona, Veneza, vê questões climáticas também que pode afetar Maldivas, que é um grande destino turismo de luxo. Mas o brasileiro está olhando também para o mercado interno, ele está começando a entender que tem muita coisa boa aqui no Brasil. Você vai nos Lençóis Maranhenses, tem um segmento de luxo muito presente lá. Você tem na região ali de Porto Seguro, Trancoso, um mercado muito importante. Está crescendo muito forte isso no Brasil. Aqui na região de Gramado também tem sido bastante explorado isso com novos empreendimentos ligados ao luxo, porque sabe que é um potencial e deve continuar crescendo no Brasil. Então, eu faço esse reforço que se o turismo nacional tem crescido forte, o turismo de luxo está explodindo no país. É bacana pensar isso porque, às vezes, quando a gente olha de um determinado cenário, parece que isso é algo muito fora da curva, né? E tu pensando nesse cenário o cenário mais luxuoso do turismo, o que tu vê de oportunidade que ainda talvez não tenha, ou que talvez está pouco, que pode ser explorado para os próximos anos? Olha, tem tanta coisa no país, né? Eu acho que esse turista de luxo, ele está buscando muito experiência, algo diferenciado, algo único para ele. Então, o empresário tem que olhar dessa forma, de que forma eu consigo chegar esse turista, seja através do seu jato particular ou de avião no aeroporto, conseguir trazer uma experiência desde o início, passando pelo atendimento na hospedagem de uma forma única e entendendo também que, novamente, a sustentabilidade está em pauta em todo momento. A pessoa está interessada não em saber das informações, mas esse convívio ela vai saber naturalmente. São pessoas da região que estão trabalhando, de que forma essas pessoas estão sendo, tratadas, né? E automaticamente isso reverbera nas pessoas. Se a pessoa está sendo bem paga, se é da comunidade, se tem um envolvimento local, isso de certa forma, transmitido naturalmente para os consumidores.
Então, acho que tem muito potencial, muitas regiões no país, as pessoas buscando natureza. Nós temos o interior do país, temos o Mato Grosso do Sul, com a região do Pantanal, temos a Amazônia, que pouco explorado pelo Brasil, tem oportunidades gigantescas para a gente conseguir trazer novos empreendimentos de luxo para trazer essa sensação de experiência única. Os gringos, né, então, quando você vai à Amazônia, quem está nos assistindo e já foi na região, lá no Manaus, nas regiões periféricas que tem os hotéis bem bacana, a maioria é turista estrangeiro. Quer dizer, na hora que você pergunta para os guias, fala assim, não, a maioria de fato é gente de fora, e os brasileiros vêm pouco. Então, o brasileiro ainda conhece pouco e eu acho que a gente tem que trazer esse equipamento mais de luxo, ou equipamento geral, de forma geral, mas se tratando em luxo, nós temos essa possibilidade e oportunidade para trazer algo diferente para os nossos destinos aqui no país. Perfeito. Boas perspectivas nós temos para os próximos anos e muita inserção no mercado de trabalho. Aproveitando, dá um conselho para quem está nos ouvindo e quem é deste setor, o que tu diria para essa pessoa que ela está nesse setor, para o que ela pode esperar ou fazer para os próximos anos? Como ela pode se preparar para poder abraçar melhor essa oportunidade do turismo em crescimento aqui no nosso país? O primeiro ponto que eu diria é ter amor ao que faz. Sem amor, independentemente seja turismo ou não, mas tem que ter amor, tem que ter paixão pelo que está fazendo. Né? E tem que se dedicar, porque os desafios são enormes. A gente está vendo a reforma tributária sendo implementada agora, pode ter um impacto negativo para a economia, tem a dificuldade de contratação de mão de obra, né, para você ter uma rotatividade muito grande. Então, são desafios que desanimam a gente no dia a dia. Mas é importante que você esteja no dia a dia dos negócios, consiga fazer uma boa promoção, consiga tirar, por exemplo, vamos falar da hotelaria, consiga tirar boas fotos, uma boa imagem, um bom marketing, estar presente e chegar ao público final exatamente com essa credibilidade, com a imagem importante para exatamente ter esse retorno financeiro. Então, é no dia a dia que eu digo que é a construção que é feita no turismo nacional. Não adianta nada você ter um equipamento bacana e tudo mais e você ficar somente ali numa gestão, fora, e não entender o dia a dia da operação, entender os problemas dos clientes e etc., dos consumidores, para você poder resolver no momento exato. Porque se esse cara fica esperando, você vai perder grandes oportunidades. Então, tem que estar, como a gente fala no comércio, tem que estar com a barriga no balcão. Todo dia, olhando todas as situações, tentar participar ao máximo para poder ter um resultado financeiro, não só financeiro, mas ter um resultado sustentável ali do seu negócio de longo prazo. Perfeito. Muito obrigada, Guilherme. Foi muito bom te ouvir, poder conversar um pouquinho mais sobre isso. E é muito inspirador que a gente consiga ter boas perspectivas para o setor de turismo do nosso país. Então você que é apaixonado por essa área, não deixa de comentar aqui o que você achou sobre esse episódio e, claro, de acompanhar os próximos que sairão em seguida. Nos acompanhem por aqui pelas redes sociais, deixe seus comentários e compartilhe com mais pessoas que possam se apaixonar e, quando vê, também investir em trabalhar nesta área. Obrigada, pessoal. Até a próxima.